Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Retiro de 3 dias com Moisés. Primeiro dia. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te suplico, inunda-nos com tua graça e nos prepara para atravessarmos todas as dificuldades que Moisés atravessou, sustentados pelas tuas mãos. Amém. Irmãos, quem atravessou o mar, que já nos é conhecido, e viu em si mesmo perecer o egípcio, não só olha para Moisés como guia de virtude, como, sobretudo, crê em Deus, conforme narra o texto da história. Êxodo 14, 31. Confia também em Moisés, seu servidor. Vemos que também hoje sucede isto com quem verdadeiramente atravessou as águas. Estes se entregaram a Deus e, como diz o apóstolo, confiam e obedecem aos que, em razão do sacerdócio, cuida das coisas divinas. Hebreus 13, 17. Depois da passagem do mar, segue-se uma marcha de 3 dias, durante a qual, acampados em um lugar, acharam água que a princípio não parecia potável por causa do seu amargor, porém, o bastão sendo arrojado na água, converteu o líquido em potável para os que estavam sedentos. A narração está conforme com o que agora também sucede. A princípio, a vida afastada dos prazeres parece desagradável e insonsossa. A quem abandonou os prazeres egípcios que o escravizavam antes de atravessar o mar? Porém, se o madeiro, isto é, o mistério da ressurreição, que teve começo por meio do madeiro, é arrojado à água. Ao ouvir madeiro, entenderás evidentemente a luz. Então, a vida virtuosa, adoçada com a esperança dos bens futuros, se converte em mais doce e agradável que toda a doçura que acaricia os sentidos com o prazer. A etapa seguinte da marcha, amenizada com palmeiras e fontes, repara o cansaço dos caminhantes. São 12 as fontes de água, de corrente limpa e gratífica, 70 as palmeiras, grandes e frondosas, pois o tempo havia feito crescer as árvores. Que encontramos nestas coisas, ao seguir o fio da narração? Que é o mistério do madeiro pelo qual a água da virtude se torna potável para os que têm sede, nos atrai com 12 fontes e 70 palmeiras, isto é, o ensinamento do Evangelho. Nele, as fontes são os 12 apóstolos, que o Senhor escolheu para esta graça, fazendo brotar a palavra através deles como fontes, de forma que um dos profetas anunciou, assim, a graça que por eles mana. Bendizei a Deus nas assembleias, o Senhor desde as fontes de Israel. As 70 palmeiras poderiam ser os apóstolos que, além dos 12 discípulos, recebem a imposição das mãos por toda a terra, e que, numericamente, são tantos como a história diz que eram as palmeiras. Penso que seja conveniente
apressar a marcha do discurso, pois com as poucas coisas que já consideramos, facilitamos aos amantes do esforço a reflexão sobre as etapas restantes. Estas etapas podem significar as virtudes que avança ordenadamente, seguindo a coluna da nuvem. Acampa e descansa nelas. Passando por alto as etapas intermediárias, eu recordarei em meu discurso o prodígio da rocha, cuja natureza dura e sólida se converteu em bebida para os que tinham sede, dissolvendo-se sua dureza na brandura da água. Não há nenhuma dificuldade em adaptar a continuação do relato à consideração espiritual. Atenção! Aquele que abandonou na água o egípcio morto e foi adoçado com o lenho e gozou das fontes apostólicas, repousando à sombra das palmeiras, esse também se fez, e já se fez, capaz de receber a Deus. Pois a pedra, como diz o apóstolo, é Cristo, seca e resistente para os que não creem. Porém, se alguém se aproxima com o bastão da fé, converte-se em bebida para os sedentos e flui dentro de quem recebe. Pois diz: eu e meu Pai viveremos e fazemos nele morada. João 14, 23. Senhor Jesus, dai-nos dessa água viva. Acaba com a ressequidão do nosso coração e dai-nos desta água, água viva que renova e refaz, cura e transforma todo o nosso viver. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.